E eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que geralmente eu não gosto de falar, mas pelo menos uma vez por ano a gente tem que falar. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 16. É uma coisa terrível que acontece em todos os meios. Isso que nós vamos falar é fruto da carne, né? E nós muitas vezes achamos que isso não acontece na família, não acontece. Acontece sim. Acontece sim. E nós podemos encarar de uma forma que a gente fique protegido e sofra menos e até vença esse mal terrível que é a inveja. Tiago 3,16. Pois, onde há inveja, também há sentimento de divisão, faccioso, briga. Ali existe confusão e toda espécie de coisa ruim. Vou falar de novo. Pois onde há inveja, há sentimento faccioso. Há também confusão e toda espécie de coisa ruim. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que o Senhor fale conosco de maneira que a gente compreenda a Tua palavra e isso sirva de resposta para o nosso problema. Que ela surta um efeito, Senhor, que seja como remédio que venha nos abençoar e nos libertar de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, às vezes a gente pensa que a inveja ela só existe na vida dos outros. E nós vemos filmes, novelas, em que a base do drama é feito em cima da inveja. E o que é a inveja? A inveja é a tristeza que uma pessoa sente por ver outra feliz. Ou seja, essa pessoa ela fica triste, aborrecida quando você troca de carro, quando você casa o seu filho, quando você tem um neto, quando você alcança uma vitória, essa pessoa fica furiosa por causa disso. Esse sentimento, ele é explicado pelo psicólogo, que ele só se instala na pessoa, e eu creio que aí esse ponto não é verdade, mas também é verdade. Vem por causa que essa pessoa tem um sentimento de inferioridade. Então, quando ela vê uma pessoa feliz, ela se sente inferior e ela precisa ter algo que aquela pessoa tem, ou até melhor, para poder, se achar no nível daquela pessoa. Mas eu creio que a inveja também ela pode se instalar de qualquer maneira. O diabo pode semear inveja na mente de uma pessoa, fazer com que a pessoa olhe o que a outra tem e passe a desejar o que a outra tem. Aí você pergunta, mas como é que é a inveja? Quem pode sentir inveja? Em primeiro lugar, a inveja, irmãos, a pessoa não sente de uma pessoa diferente dela. Por exemplo, você lendo livros, até de psicologia que fala sobre inveja, um mendigo nunca sente inveja de um homem rico, por incrível que pareça. Está lá um mendigo tentando atravessar a rua, vendendo seu doce no sinal, pedindo esmola, passa um ricaço ali na poça d'água, joga água nele, ele fica com raiva, até xinga, mas não fica com inveja. O mendigo tem inveja de outro mendigo, mais bem sucedido que ele. Quando ele vê que a esmola do outro é um pouco maior, ele até mata por causa disso. E inveja é uma coisa que existe em família, existe mãe com inveja de filha, né? Você talvez não tenha visto, mas eu não assisto, mas às vezes botei um programa no SBT, chama Casa de Família. A filha, ela está atormentada porque a mãe se veste como ela, se infiltra no meio das suas amigas e até rouba o namorado dela. É uma pessoa que no passado ela foi infeliz, ela não teve toda aquela regalia que a menina teve, agora aquela moça é uma moça feliz, tem roupa bonita, pode ter uma vida melhor, às vezes até porque trabalha, arruma um namorado que a outra não teve, talvez o marido dela foi até embora, e ela então se sente inveja, e ela vai lá, prejudica a vida.
Eu conheço, por exemplo, nesse momento que nós estamos estudando sobre esse assunto, um filho que precisou sair de casa. E quando ele procurou ajuda porque ele estava deprimido, completamente estressado, pensando em se matar. E ele disse para o psicólogo assim: o que acontece com você? Eu falei assim: é o seguinte, eu não consigo viver dentro de casa. Porque cada vez que eu consigo uma coisa, cada vez que eu recebo um pagamento, meu pai quer saber quanto eu ganho. E ele sabe que eu ganho melhor do que ele. E ele fica aborrecido. Todas as vitórias que eu tenho, meu pai me amaldiçoa. Mas também existe inveja entre irmãos. Existe coisas que você não imagina. Isso está instalado, irmãos, lá no seu emprego, está instalado em pessoas na escola, está instalado em seus vizinhos, pessoas que você trabalha junto. E eu digo para você, está mais perto do que você imagina. A inveja é uma coisa que ela vem como fruto da carne, como uma pessoa que escolheu não ser espiritual. Porque a pessoa espiritual que tem os frutos do Espírito, ela não tem espaço para os frutos da carne. Mas o problema, nós vemos que aconteceu, o primeiro problema de inveja foi em Gênesis, foi entre dois irmãos. Um daqueles irmãos criava animais. Ele criava ovelhas, criava boi, criava cabras, e o outro irmão era agricultor. Os dois tinham sucesso, mas tem um que se sentia inferior. Por que Deus fez um ser agricultor e o outro ser criador de animais? Para que um pudesse se relacionar com o outro. Aquele que é agricultor precisa das proteínas do animal que o outro cria. Mas, por outro lado, aquele que cria animais, ele precisa das vitaminas daquele que planta vegetais. E Deus fez uma coisa muito linda no mundo, é a interdependência. É um depender do outro, para que a gente pudesse ter relacionamento de koinonia. O comércio, para mim, irmãos, não é comprar e levar vantagem. Eu compro onde sou bem atendido. Muitas vezes o barato, ele acaba saindo caro. Entende, irmãos? Então nós precisamos entender que o que aconteceu naquele momento, que fez com que acontecesse esse terrível crime, primeiro crime da humanidade, foi o seguinte: quando Abel foi oferecer a oferta, ele tinha com ele um animal. E aquela oferta era para perdão dos pecados. E a oferta para perdão dos pecados tem que ter derramamento de sangue. Até aquele primeiro animal que Deus mata no Éden, faz aquele sangue derramar no chão, ele aponta para Jesus Cristo, que vem como cordeiro mudo, que foi ao matadouro, que derramou o teu sangue, e com aquele sangue comprou homens e mulheres de toda a tribo, língua e nação, para fazer para Deus reis e sacerdotes. Todo o sangue de animal, desde aquele animal morto no Éden, até todo sacrifício que Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, e tudo que era feito no tabernáculo e no templo, todo aquele animal morto, ele encobria o pecado, colocava num cartão de crédito. E quando Cristo morreu, derramou seu sangue, ele pagou o cartão de crédito. A palavra está consumado, que é a última que ele disse na cruz, está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, é uma palavra em hebraico de contabilidade, dizendo: Pai, eu paguei a conta. E quando Abel vai fazer o sacrifício, ele vai já com um animal, ele degola o animal, ele corta a veia jugular, tira o sangue do animal, e aquele sangue cai na terra, aquele sangue aponta para Cristo, para o perdão dos seus pecados. Mas tomate, laranja, banana, trigo, cevada, não tem sangue. E o que ele precisava fazer então? Chegar no seu irmão, negociar. E olha que coisa boa. Deus deu uma oportunidade de os dois terem um relacionamento de negócio. Eu sei que a gente fala assim, ó, negócio com parente não dá certo, mas deveria de dar.
Não dá certo justamente por causa da síndrome de Caim. Mas deveria de dar. Não deveria de dar? Deveria de dar. Uma vez eu vi o testemunho do dono da Unilever, Gessi Lever, que é a maior indústria de pasta de dente, sabonete que tem no mundo. Hoje ela é dona até da Que Bom. E presta muito bem atenção, o dono é muito crente. Ele foi dar um testemunho num programa que tinha, antigamente, muitos anos atrás, chamava Clube 800. E o sócio dele não era crente. Mas um confiava no outro e eles viviam como se fossem irmãos. E muitas vezes pessoas da mesma família não conseguem ter um negócio junto. Não funciona. Por que não funciona? Porque as pessoas deixam o diabo semear coisa ruim. Olha que coisa bonita. Caim precisava do animal. Abel precisava das frutas. Era agora a vez de Caim fazer negócio com Abel. Dizia, olha, é hora do sacrifício para perdão dos pecados. Eu preciso negociar com você um bezerro, ou então uma ovelha, ou então um cabrito, né? Vamos negociar. Abel ficava com as vitaminas e Caim levava para casa as proteínas, mas o orgulho não deixou isso acontecer. E vou dizer uma coisa para você, o orgulho é uma desgraça tão grande. O orgulho não deixa as pessoas se converter. O orgulho muitas vezes faz com que o convertido se desvie. E orgulho é uma coisa, irmãos, que ela é o princípio de uma queda muitas vezes irreversível. E eu fico olhando, por exemplo, as igrejas, a maneira hoje dos crentes proceder. Hoje quase que não pode se pregar mais contra o pecado. Hoje não pode se pregar mais sobre uma porção de coisa que a gente pregava antigamente, porque as pessoas logo se ofendem. Mas eu digo para você, irmãos, eu sou daquele tempo que a gente ia na igreja e o lombo saía ardendo. Mas cada vez que eu levava uma varada, eu sabia que aquilo era um gesto de amor por Deus, de Deus na minha vida, porque Ele castiga e repreende todos quanto ama. E isso não é uma metáfora, não, isso é uma realidade. Quem tem filho sabe. Quando seu filho faz arte, você bate no filho do vizinho ou você puxa o orelha do seu? Por que você faz isso? Porque você ama o seu filho. Não é porque você tem raiva dele, mas é para corrigir ele. Mas o orgulho não deixou com que ele fizesse esse negócio. E Caim, ele foi como se fosse uma imposição. É aquele tipo de crente que chega na igreja como está, mas não deixa Deus o modificar. Nós tínhamos um corinho que a gente cantava quando tinha tarde da bênção, assim, há mais ou menos uns 45 anos atrás, dizia assim: eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou, tá? Deus amou você quando era mundo. Só que depois tinha um outro hino, está lá na harpa cristã. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você pode vir do jeito que você está, não tem problema nenhum. Mas deixa Deus transformar você. Não é porque o pastor quer, é porque você precisa. Você entendeu o que eu estou falando, irmão? Nós somos uma joia bruta. Entende? Quando uma pedra preciosa ela é achada, olhando nós para ela, não daríamos valor nenhum. Ninguém acha um diamante lapidado, já fendido no anel. Mas o diamante é achado no meio da sujeira, no meio da rocha. Às vezes é preciso escavar
muitos, milhares de metros de água e pedra e terra para poder achar o diamante. E eu digo para você, você é um diamante nas mãos do Senhor, mas Ele é aquele que vai lapidar você e fazer uma joia preciosa na coroa de Cristo. É como se Ele estivesse dizendo, eu vou dar a minha oferta, eu vou dar, é assim que eu sou agricultor, Deus tem que aceitar a minha oferta. Irmão, Deus não tem que fazer nada, Deus não tem que te curar. Deus não tem que fazer nada para você. Tudo que Ele tinha que fazer está lá na cruz. Ele te abençoou com toda sorte de bênção e colocou nas regiões celestiais. O problema agora é você saber orar o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim como é no céu, seja feita aqui na minha vida. Quando você ora, venha a nós o teu reino, não é para Deus abrir o tesouro dele e jogar uma moeda de ouro na tua cabeça. É o governo que ele está falando, o mandar dele na tua vida. Deus aceita o sacrifício de Abel, mas Ele não aceita o sacrifício de Caim, porque não tinha sangue, porque ele perdeu o momento sagrado de coinonia. E uma das coisas mais tristes que tem é a falta de perdão entre família, de sangue, e irmãos de igreja, crente. Por isso que nós aqui da igreja, eu não admito que nenhum oficial poste nada na internet falando mal de pastor nenhum, nem de macumbeiro, nem do papa. Porque você foi levantado para pregar o evangelho. Faz propaganda dos cultos da igreja. Leva a paz às pessoas que estão lá. Não descarregue na internet o mal-estar da sua alma. Ele disse, ide por todo mundo, prega o evangelho, boa notícia a toda criatura. Esse tipo de inveja nós podemos evitar o problema. Como é que nós podemos evitar o problema? Orando e tomando muito cuidado naquilo que a gente faz. Principalmente nas pessoas que chegam mais perto da gente, porque a pessoa que tem inveja, ela chega perto de você com elogio, achando bonita a sua roupa, a ponto de comprar uma igualzinha, cortar o cabelo igual, comprar um carro igual. E os elogios que ela faz sempre vêm acompanhado de um pouquinho de ironia. Sempre tem um pouquinho de exagero naquilo. A personalidade dessas pessoas, irmãos, ela é depressiva, mas quando você tem contato com essa pessoa, você também fica depressivo, a ponto de ficar com sono na hora que não pode dormir e perder o sono na hora que você deita na cama. Você pode ficar doente, abrindo a boca e ter até uma doença grave, porque o que aquela pessoa tem dentro dela, ela emana para você. Os demônios que estão dentro dela recebem ordem dela, o ódio dela faz com que elas te ataquem. O problema é que você está com o coração aberto para aquela pessoa. E a Bíblia fala, de tudo que você tiver que guardar, colocar no seguro, guarda bem, em primeiro lugar, bem guardado, o teu coração. Essa pessoa, ela te copia de um lado, teologia na frente, mas ela começa a corroer você, o seu caráter, o amor que as pessoas têm por você, falando mal de você, aos pouquinhos. Isso começa a minar o sentimento bom que as pessoas têm por você. Você nunca sentiu diferença na amizade de uma pessoa? De repente você tem uma amizade com uma pessoa e de repente aquela pessoa ficou diferente com você? Certamente alguém foi lá, pelas tuas costas, falou mal de você para aquela pessoa e aquela pessoa começou a te tratar de uma forma diferente. Você não está nem sabendo, mas há muita da tua base de amizade, as pessoas que te apoiam, ela ficou corroída, porque o invejoso ele trabalhou no oculto.
E tem muitas coisas que eles fazem que têm até aparência de piedade. Veja bem, veja o que acontece, por exemplo, com Daniel. Ele vai fazer uma lei para dizer que o rei é grande, que o rei é maravilhoso. E, de fato, Deus tinha dado uma unção para aquele rei, para ele ser realmente aquilo que ele era, senão ele não fosse rei da Babilônia. Mas aqueles que foram fazer a lei eram pessoas que tinham inveja de Daniel, porque Daniel era entre 120 prefeitos, ou governadores de cidade, ou governador de províncias, ou satrapas, como diz a Bíblia. Ele era aquele que se destacava. E eles ouviram dizer que o rei pensava em colocar Daniel acima de todos os outros. Então eles fizeram uma lei. Daniel 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, ele vai até a casa dele, abre a janela está de frente para Jerusalém, e é assim que todo judeu faz. E ele clama a Deus, ele pede para Deus dele, nós vamos enganar o rei, nós vamos fazer assinar um decreto, uma coisa que aparentemente parece boa, que quem pedir alguma coisa a alguém, seja lá quem for, que não seja para o rei, que seja colocado na cova dos leões. E você sabe como é que acabou a história. Esse tipo de inveja é uma inveja que nós podemos evitar, sofrer menos e até poder consertar quando o barco já está indo a pique. Mas tem um tipo de inveja que nós não precisamos e nós não vamos conseguir evitar, aquela inveja que é uma ferramenta que Deus está usando do inimigo para te promover. Veja bem, os irmãos de José sentiram inveja dele. Ele tinha um bom relacionamento com seu pai. Seu pai lhe deu uma capa semelhante àquela que Abraão deu para Isaac. Isaac passou para Jacó. Veja bem, José tinha um bom relacionamento com seu pai, por quê? Porque ele era de um gênio diferente. E os filhos têm gênios diferentes. A gente não tem robozinho, a gente tem filho. Eu tenho 4, um é diferente do outro. E tem filho que é mais aberto, tem filho que conversa mais, tem filho que é mais dado, tem filho que liga para a gente toda hora, tem gente que se você não tem filho que você não ligar, ele também não liga, né? Não é assim que funciona? É assim que funcionam os filhos. E a Bíblia diz que amor não é sentimento, é prática. Então, quando a Bíblia fala que Jacó amava mais José, não é que ele tinha uma preferência. É que os dois, né, principalmente José, era mais aberto. Estava sempre lá, conversando com o pai. Benção, pai. E aí, pai, como é que vai, pai? Contava como é que foi o dia dele. E os irmãos sentiram inveja. E depois do sonho que você já sabe, eles pensaram assim, nós temos que fazer alguma coisa com esse moleque aí. Senão esse moleque aí vai destruir a gente. Fizeram com que José fosse vendido como escravo para Potifar. Na casa de Potifar ele é traído. E ele vai morar na prisão do Egito. Da prisão do Egito, ele vai ser o segundo homem no poder do Egito. Somente Faraó estava acima dele. Então aquela inveja é aquilo que a Bíblia fala. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e hão de herdar a vida eterna. José era uma pessoa magoada, sim. Ele era uma pessoa que tinha mágoa dos seus irmãos. Mas quando ele se casou, e ele teve o seu primeiro filho, ele disse, com esse filho, Deus me fez esquecer o mal que meus irmãos fizeram. Aplacou-se então aquela tristeza que José tinha. De repente houve uma grande fome na terra. Quem que vem comprar trigo no Egito? Os seus irmãos. E quando seus irmãos estão ali, acontece uma porção de coisas, você já sabe, mas quando ele traz o seu pai, todos os seus irmãos, e eles vêm morar no Egito para ser salvos da grande fome, da grande seca que assola a terra, José fala assim,
Vocês bem que tentaram fazer o mal contra mim, mas Deus converteu o seu mal em bênção. E eu sei que tudo isso fez parte de um plano maior de Deus para salvar a minha família, as 12 tribos de Israel, porque dela vem o Messias. Dessa inveja nós não podemos ter medo e não devemos de ter medo. Nos fará sofrer, mas nos ajudará a promover. Mas contra essa outra inveja, que ela é desnecessária, nós podemos lutar. Nós temos ferramenta para lutar. Primeiro é ter consciência que isso existe. E talvez tenha até gente na igreja que tenha esse sentimento de inveja pelos outros. E eu digo para você, é fruto da carne. Deus perdoa. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça. Mas se você está sendo vítima de inveja, pastor, mas eu não sei porque tem inveja de mim. Irmãos, as pessoas não têm inveja de você porque você tem algo melhor do que ela. Elas têm inveja simplesmente porque têm. Pessoas. E o diabo ele tem a capacidade de fazer a pessoa só enxergar aquilo que ele quer. Mas Deus ele pode abrir os nossos olhos. Aquilo que ele fala à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compre colírio para que você unja os seus olhos. Eu conheço casos, eu sou pastor há muito tempo, nasci na igreja, muitos casos. Eu conheci um caso de inveja de uma pessoa que pagava aluguel, tinha um carro quebrado, vivia na oficina, os filhos lutando com a vida. Aquela mulher não tinha nada, aquela família não tinha nada para ser invejado. Mas tinha um vizinho que depois que se converteu, confessou. Ele falou: senhora, você não tem nada a mais do que eu. A minha casa paga a sua alugada. Meus filhos estão bem, os seus estão lutando com a vida. O meu carro é novo, o seu só quebra. E mesmo assim eu tinha inveja. E eu ia lá no centro fazer macumba contra você. Porque quando a gente deixa o sentimento de orgulho e inveja tomar conta, o diabo tem todo o espaço para agir na nossa vida e fazer tudo o que ele quer. Ele tem autorização para fazer a desgraça que tem. Nós podemos lutar como? Orando, buscando a Deus. Veja bem, irmãos, uma coisa que eu acho que deixa qualquer pastor triste. Quando a gente vem da minha casa para cá, a gente passa num lugar lá que vende bebida e porçãozinho de coisa assim. Esse lugar foi fechado 2 vezes, de tanta gente que tinha, mesmo nessa crise sanitária que nós estamos vivendo. Depois houve essa abertura, ele pagou multa, ele reabriu. No dia que ele reabriu, o boteco está lotado. E as igrejas é que deveriam de estar lotadas. Nós é que devemos estar controlando o povo que está aqui dentro. Mas por que acontece isso? Porque o diabo cega as pessoas. Eu digo para você, irmãos, é hora de você dar um tapinha nas costas daquela pessoa que não está vindo na igreja e dizer: gente, vamos buscar Deus. Vamos no culto de oração. Vamos ouvir uma mensagem de cura divina. Vamos domingo para a igreja. Não veio de manhã? Vamos à noite. Mas não deixa de vir na casa de Deus, porque a igreja é lugar de você praticar koinonia. A igreja é lugar de comunhão. A igreja é lugar do Caim se relacionar com Abel e os dois encontrar o mesmo perdão diante de Deus. A igreja não é um lugar perfeito. A igreja nunca foi perfeita. Mas a igreja do Senhor Jesus é a única coisa que vai subir quando Jesus voltar. Porque a igreja, apesar de não ser perfeita, Jesus Cristo cuida dela e perdoa os seus pecados e purifica. Então, venha para a igreja e lute contra essas coisas. E tome muito cuidado. Muito cuidado.
Fecha a porta do seu coração para aquelas pessoas que você tem que fechar. E abre a porta do seu coração só com aquelas pessoas que você tem consciência que essas pessoas elas não estão prejudicando. Pastor, como é que eu vou saber? Deus vai mostrar para você essa semana aqui. Você pode ter certeza que Ele vai mostrar. Quem que é o invejoso, a invejosa que está encostando. E muitas vezes com aquele olhar de olho gordo, faz com que os demônios dela trabalhem contra você. E a hora que você vira as costas, lança a palavra de maldição. Hoje a arma que nós temos é a ceia do fortalecimento. Não é uma coisa que não é bíblica, está na Bíblia. Eu sei que muitas igrejas não fazem. Quem começou a fazer a primeira vez foi um amigo meu, o pastor Jerônimo Onofre da Silveira, lá de BH, da igreja da Barroquinha. Meu amigo esteve em São Carlos naquela época que ele começou a fazer, e é um culto que ele faz, né, para abençoar os irmãos que estão com depressão e estresse. E eu digo para você, se você está muito cansado, mais do que o necessário, se você sente sono na hora que não é para ter, e na hora que dentro da cama não sente sono nenhum, dor no corpo e não sabe de onde, até doença, que vem uma atrás da outra, negócio que não dá certo, pessoas que você tinha amizade, de repente elas começam a olhar para você de forma diferente. Hoje nós vamos ser abençoados, e Deus vai colocar debaixo dos seus pés toda a obra de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Então, qual que é a bênção hoje que você vai levar para casa? Da ceia do fortalecimento. Nós vamos pedir para Deus reproduzir o mesmo milagre que Ele fez naquele pão e naquela água que Elias comeu, para que você tenha a força, discernimento, para se levantar e lutar contra toda obra de inveja na tua vida.